Olá a todos! Hoje nós vamos explorar uma das questões mais intrigantes e fascinantes que a Bíblia nos apresenta: o que acontece com o nosso corpo após a morte. Segundo as Escrituras, Deus tem um plano especial para o nosso corpo. Esse plano envolve uma transformação completa, uma ressurreição que nos prepara para a eternidade. Vamos aprofundar esse tema juntos, analisando o que a Bíblia nos revela e talvez até ligando alguns pontos com o que a ciência observa sobre a transformação. Primeiro, precisamos entender que o corpo que temos hoje, ele é temporal e sujeito à degradação. Se pensarmos em termos científicos, o nosso corpo ele é feito de células que envelhecem e se desgastam. É assim que Deus planejou para essa vida terrena. No entanto, a promessa que nós encontramos na Bíblia é que Deus nos dará um corpo que nunca se desgasta, um corpo incorruptível. Nós lemos: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 a 43. Esse novo corpo não estará sujeito ao envelhecimento ou à morte, algo que o nosso corpo atual, composto de carne e sangue, jamais poderia alcançar. A Bíblia ela nos ensina que nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus após a ressurreição. Isso significa que nosso novo corpo não será limitado como o atual. Quando Jesus ressuscitou, ele tinha um corpo que podia ser tocado e ainda comia, mas ao mesmo tempo ele podia aparecer e desaparecer, atravessando portas fechadas. A Bíblia diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículos 20 ao 21. Imagine isso, um corpo que conserva nossa identidade, que pode interagir fisicamente, mas que possui características que transcendem o corpo que nós temos agora. A ciência não possui um termo exato para descrever isso, mas é como se fosse o nosso corpo fosse transformado em uma estrutura indestrutível. A Bíblia ela nos ensina que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Isso faz sentido, porque sabemos que os nossos corpos são compostos de elementos que retornam ao pó. Nós não podemos ir para um lugar eterno com um corpo que é temporário, não é verdade? O versículo bíblico diz: digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 52. Essa transformação que Paulo descreve é algo instantâneo, algo que ocorre de forma sobrenatural, num piscar de olhos. Hoje, a ciência também explora o conceito de transformação em uma velocidade tão rápida que mal conseguimos perceber. Por exemplo, a rapidez com que a luz viaja ou o tempo em que ocorre uma reação química. Porém, nada que temos aqui na Terra se compara à transformação que Deus promete para nós. Outro exemplo que a Bíblia usa é o de uma semente. Quando uma semente é plantada, ela não fica simplesmente igual, ela se transforma em algo completamente novo, muito mais forte e grande. O nosso corpo ele é comparado a essa semente que morre para dar origem a uma nova vida, ou seja, um novo corpo. A Bíblia diz: o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 36 a 37. Esse é um processo que até a ciência observa na natureza. Mas ao contrário de uma planta que ainda é sujeita à morte, o nosso novo corpo será para sempre. Ele nunca murchará, pois será para a eternidade. A Bíblia também explica que o nosso corpo atual é como uma tenda, algo temporário. Já o corpo que Deus nos preparou é uma casa celestial feita para durar para sempre. Em outras palavras, o corpo que temos agora é apenas uma moradia passageira. A Bíblia nos diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1. A ciência sabe que tudo neste mundo está sujeito à entropia, ou seja, tudo tende a se desgastar com o tempo.
mas Deus promete um corpo que é eterno, uma estrutura sólida e gloriosa que nunca será destruída. A Bíblia nos revela que o nosso corpo mortal será transformado de maneira gloriosa, nos preparando para viver eternamente ao lado de Deus. Esse novo corpo será incorruptível, será poderoso e como o de Jesus, um corpo que nunca mais sofrerá dor, nunca mais adoecerá e que estará completamente livre de tudo o que hoje nos limita. A Bíblia nos diz, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos capítulo 8, versículo 23. Então, essa é a promessa de Deus para nós. Que essa mensagem traga esperança e alegria ao coração, lembrando que temos algo maravilhoso nos aguardando. Compartilhe essa verdade com aqueles ao seu redor e que a paz de Cristo esteja com você. Se você terá um corpo transformado por Jesus, comenta aqui, eu serei transformado. Para mais conteúdos interessantes como esse, eu peço a você se inscreva no meu canal para que nós possamos aqui no YouTube bater 100 inscritos e clica no botão de gostei para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Que Deus te abençoe.